Iniciar a aula hoje de uma forma diferente, né? Vamos dar aula hoje. Hoje eu vou ficar aqui só por trás do computador, não vou ficar como eu faço normalmente no quadro, tá? Eu já tô dando aula dessa forma aqui no terceiro ano, porque como é só teoria, entendeu? Então é mais prático, porque evita de eu ficar copiando muita coisa e perdendo muito tempo, aí fica mais demorado. E no quadro, como o quadro é pequeno, eu resumo muito a quantidade de informações. Tá? E aqui não, fazendo assim na tela do computador, é bom porque eu posso colocar a maior quantidade de informações possíveis para vocês, né? Aí vocês olham aí direitinho, aí pode dar um pause no vídeo, copiar, tá? E o quadro pequeno não, o quadro eu resumo muito a quantidade de informação. Mas quando eu for dar aula, que eu estiver resolvendo exercícios, aí eu vou fazendo o quadro como eu faço da maneira tradicional, tá bom? Aí aqui, aí como hoje vai ser só teoria, então eu vou usar esse método aqui que eu estou usando um programinha de captura de imagem do computador. Ele fica capturando a tela e o áudio do computador, e aí fica bom para vocês, fica bom para mim poder dar aula e vocês absorverem o melhor conteúdo de forma mais eficiente, tá bom? Mas repetindo, quando for fazer questões, eu vou voltar ao quadro tradicional. Hoje, como vai ser só teoria, então vamos ficar por aqui mesmo usando esse programinha que é muito bom, é um programa gratuito chamado OBS, que ele captura a tela do computador de forma bem eficiente, bem prática, bem simples de mexer. Aí é só botar no editor de vídeo e tá, e beleza, dá pra dar aula muito bom. Então é o seguinte, vamos começar nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estudar transformações isocóricas, tá? Que tem a ver com pressão e temperatura. Transformações isocóricas, elas também são chamadas como transformações isométricas ou isovolumétricas. Como fala isovolumétrica, já dá para poder ter uma ideia, né? Iso igual, volumétrica, não, volumétrica lembra volume, então é aquelas que acontecem a volume constante, beleza? Então, transformações isocóricas, também chamadas de isométrica ou isovolumétrica, são aquelas que acontecem a volume constante, entendeu? Então é o seguinte, por meio de experimento, que eles foram feitos assim de forma controlada, é possível a gente concluir uma relação entre a variação de pressão e temperatura de um gás ideal, tá? Aí aqui tem um exemplozinho aqui embaixo para a gente poder analisar como é que funciona isso. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: analisando aqui esse sistema, tá? Para para um gás ideal, a gente pode observar o seguinte: se eu pego a temperatura, veja bem, nós temos transformações isocóricas, estamos trabalhando a volume constante, beleza? Então, se eu pego a temperatura termodinâmica de um sistema, onde eu tenho uma temperatura termodinâmica T, e eu pego essa temperatura e vou para 2T, ou seja, eu estou pegando a temperatura e estou dobrando. O que está acontecendo com a pressão? Olha, eu vou ter uma pressão P que vai passar para 2P. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando a temperatura, estou aumentando ela. Se eu pego a temperatura e aumento, e consequentemente a pressão ela também aumenta, tá? A gente pode ver que eles são o que? Diretamente proporcional. Da mesma forma que se eu pegar essa temperatura e eu vou reduzir essa temperatura, tá? Onde eu tá aqui, ó, tem uma temperatura T e reduz essa temperatura pela metade, ou seja, T sobre 2 é a metade. O que vai acontecer com a pressão? Essa pressão P, ela também vai se reduzir à metade. Então, o que acontece? Então, se eu pegar a temperatura e reduzir, o que vai acontecer com a pressão? Vai reduzir da mesma forma. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Se eu reduzo a temperatura, consequentemente eu também reduzo a pressão. Então, a gente pode ver que eles são o quê? Diretamente proporcionais. Beleza? Ficou bem clara essa informação na cabeça? Tá? Essa constatação que a gente fez, que é feita experimental, ela é conhecida como a segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Tá? Ela diz o seguinte,
que em um sistema fechado, em que o volume, lembre bem, ó, volume constante, em que o volume é mantido constante, verifica-se que a pressão exercida por determinada massa de gás, ela vai ser diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica, beleza? Matematicamente é isso aqui que eu tenho, onde eu tenho pressão sobre temperatura, eu vou ter esse K aqui que vai ser a sua constante de proporcionalidade, tá? Beleza? Então já sabe, né? O que diz a segunda lei de Gay-Lussac, ou lei de Charles, lei de Gay-Lussac, ela diz que em volume constante, a massa de um gás ela é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica, tá? Simbolizando aqui o I como sendo o estado inicial do gás e o F, o seu estado final, a gente pode ver bem aqui nessa forma que a pressão inicial sobre a temperatura inicial ela é igual à pressão final sobre a temperatura final, tá? Onde essas grandezas, onde uma dessas grandezas elas vão aumentar, quando uma dessas grandezas ela aumenta e a outra diminui e vice-versa, para que o ambiente delas, para que o quociente delas permaneça constante, tá? Então, é o que a gente viu agora há pouco, tá? Se aumenta a pressão, se eu aumento a pressão, eu vou aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Se eu diminuo um, eu diminuo o outro. Então, eles são diretamente proporcionais, tá? Vendo isto, a gente pode dar uma olhada no gráfico. Toda vez que a gente tiver um gráfico de duas grandezas que elas forem diretamente proporcionais, sempre o gráfico vai ser o que? A gente vai ter essa reta bem aqui, ó. Vai ser essa reta, vai ser uma reta, tá? Por aqui a gente pode ver, a gente pode observar aqui, tá? Tá aqui, a gente pode ver que, deixa eu botar aqui numa outra cor laranja, tá aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Volume e pressão, tá? Pressão, temperatura e pressão, tá aqui, ó. Pode ver, ó. Eu tenho a temperatura 1 aqui. Aqui eu já tenho a temperatura para a pressão de 1 atm, eu tenho uma temperatura de 3 graus Celsius. Aumentei a pressão, o que aconteceu com a temperatura? Aumentou. Aumentei a pressão para 4 atm, a temperatura aumentou para 12 graus Celsius. Aumentei a pressão novamente para 8, a temperatura aumentou para 24. Então é o seguinte, eu estou aumentando a pressão, tá? O que está acontecendo com a temperatura? Está aumentando. A mesma coisa aqui, ó. P sobre 2, eu vou ter temperatura T. P sobre 2 é metade de P, então aumentei para P, a temperatura aumentou para 2T. Dobrei a pressão agora para 2P, a temperatura aumentou para 4T, quadruplicou. Quadripliquei a pressão aqui agora para 4P, a temperatura aumentou em 8 vezes, entendeu? Então, em grandezas que são diretamente proporcionais, o gráfico normalmente vai ser aqui, ó, vai ser uma reta, tá? E aí pode ver, ó, pode observar que como é uma, ó, pressão, temperatura, tá? Aumentei a pressão, tô aumentando a temperatura. Aumentei a pressão para 2P, aumento de novo a temperatura, tá? E o resultado, o nome dessa reta aqui que a gente obtém, a gente chama ela de isócora. Tá aqui, eu vou circular bem aqui, tá? Então o nome dessa reta bem aqui, a gente chama ela de isócora, tá? Beleza? Então ficou bem claro, né? Ficou bem clara a explicação, tá? Agora a gente vai ver um outro caso aí, quando as transformações de estado elas estão em um sistema aberto, tá? Esse tipo de transformação em um recipiente aberto, a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de partícula do gás que está no recipiente, ele vai variar conforme a temperatura, tá? Então, nesse caso, as grandezas que vão se manter constante vai ser a pressão, porque a pressão, por exemplo, tá aqui, ó, imagine isso aqui como se fosse um copo em cima de uma mesa aberta, que tem, lógico que dentro de um copo aberto tem ar dentro. Então essa pressão aqui que vai se manter constante, ela é o que? Ela é a pressão do ambiente, ó, tá? Então essa pressão ela é constante. Da mesma forma,
O volume também ele vai se manter constante, porque é o volume do recipiente inteiro. Então esse volume também ele vai ser constante, tá? Então o que a gente pode ver aqui é o seguinte, observando aqui, ó, vamos observar aqui esse recipiente bem aqui, ó, tá? Esse é do exemplo. Então vamos ver aqui o seguinte, observe. Se eu pegar essa temperatura, imagina aqui, ó, aqui nós temos o volume constante, tá? Aqui, ó, tem um V bem aqui, ó, V de volume constante. E pressão constante porque o recipiente está aberto. Agora imagina que eu pego a temperatura e aumento essa temperatura, tá? Esses pontinhos bem aqui, ó, em azul, significa a quantidade de partículas, tá? Número de moles, que é o número de moles de partículas. Então pode ver bem aqui, ó. Se eu pegar nesse exemplo bem aqui e aumentar a temperatura, aqui, ó, tô aumentando a temperatura, o que está acontecendo com a quantidade de partículas? Elas estão diminuindo, ó. Não estão? Não estão, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu tinha 4 aqui partículas. Aumentei a temperatura, o que aconteceu com a quantidade de partículas? Com a quantidade de matérias? Ela reduziu. Tá? Dá para observar isso aqui. Por isso que é bom, por isso que é bom dar aula aqui assim, ficar. Nunca que eu no quadro ia poder fazer esses exemplos, tá? Agora, se eu pegar essa temperatura, eu vou mudar de cor bem aqui para azul agora. Tá? Agora, se eu pegar essa temperatura bem aqui, ó, e reduzir ela, tá? Agora eu estou pegando, reduzindo a temperatura pela metade. O que vai acontecer com a quantidade de matéria? Ela está aumentando, ó. Pode ver, ó, a quantidade de matéria que tinha aqui, ó, 4 pontinhos. Agora eu reduzi a temperatura, o que aconteceu com a quantidade de matéria? Aumentou. Beleza? Então, em um sistema aberto, nós temos pressão constante e volume constante. E se eu aumentar a temperatura, a quantidade de matéria vai diminuir, o número de moles de partículas, tá? Ou quantidade de matéria, como vocês quiserem chamar melhor. Se eu reduzir a temperatura, a quantidade de matéria vai fazer o que? Vai aumentar. Beleza? Ficou bem claro? Tá? Viu como é bom trabalhar aqui com esse na tela do computador com a tela de captura? Eu consigo colocar informações, mais quantidade de informação num espaço pequeno e informação de melhor qualidade. E eu uso o Paint aqui para poder ficar rabiscando. Aí, professor, por que que o senhor não coloca, em vez de usar o Paint, não faz o slide, faz no PowerPoint? Que é, lógico, vai ficar mais bonito, né? Mas o PowerPoint, quando você vai marcar aquelas canetinhas, a canetinha é muito fina, então fica ruim de ficar rabiscando. Rabiscando. Então aqui pelo Paint, não, pelo Paint é bom porque eu posso pegar aqui, ó, rapidinho eu escolho qualquer pincel que eu quero, escolho a cor, escolho o tamanho, fica fácil de rabiscar. Se eu quiser, faço alguma coisa que eu não quiser mais, eu dou um Ctrl Z e apago facilmente. Então é mais fácil de ficar riscando, porque é bom quando está aqui na frente do monitor eu ficar riscando para ficar mais fácil de vocês visualizar a informação do outro lado. Então é por isso que estou preferindo utilizar o Paint para dar aula em vez de usar o PowerPoint, tá? Porque no PowerPoint esses risquinhos são muito fininhos, é ruim de alterar o tamanho para ficar melhor de vocês visualizarem. Fica bom até de ver às vezes o risco, mas o tamanho do cursor fica muito pequeno, aí fica ruim de eu me localizar e vocês localizarem aqui. Por exemplo, eu vou falar aqui, ó, quantidade de matéria. Aí eu venho aqui, marco em vermelho, ó. Vai ficar fácil vocês verem o cursor do mouse e eu vim aqui marcar. Tem várias pontas e lá no PowerPoint não tem essa quantidade de recursos. Vai ficar mudando de ponta, ficar botando marcador. Até pode até ter, mas vai dar mais trabalho. Então aqui é mais fácil de manusear e mais fácil para vocês visualizarem. Então por isso que eu estou usando o Paint em vez de o PowerPoint, tá? Beleza, então vamos para cá agora para a próxima, tá? Aqui diz o seguinte, que primeiro vamos ler essa informação aqui, já referente à informação que eu acabei de dar, que ele diz que a quantidade de matéria, né? Quando eu falar quantidade de matéria, lembre que é N. A quantidade de matéria do gás dentro de um recipiente aberto, ela vai ser inversamente proporcional a essa temperatura absoluta. Foi o que eu falei agora há pouco, tá? Aqui, tá? Se eu aumento a temperatura, eu estou diminuindo a quantidade de matéria. Se eu diminuo a temperatura, eu aumento a quantidade de matéria, tá? Então eles são o que?
inversamente proporcionais, tá? Quando eu aumento um, eu diminuo o outro. Quando eu diminuo o outro, eu aumento o outro, tá? Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais em um sistema aberto, quando eu estou falando com relação à temperatura e quantidade quantidade de matéria, a pressão e volume constante, tá? Vendo aqui o gráfico, tá? Aí também é bom a gente é, essa relação aqui também é bem importante quando a gente for fazer exercício. Essa relação ele diz que a quantidade de matéria inicial vezes a temperatura inicial ela é igual à quantidade de matéria final vezes a sua temperatura vezes a temperatura termodinâmica final. Quando eu falo de temperatura é sempre temperatura termodinâmica. Analisando esse gráfico aqui agora, este gráfico bem aqui ao lado, beleza? É o gráfico da variação da quantidade de matéria, tá aqui, a quantidade de matéria em relação à temperatura em um sistema aberto. Quando eu estava falando agora há pouco, lembra que quando você tem eu mostrei agora há pouco um gráfico sobre onde nós temos grandezas que são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, quando aumenta uma, aumenta o outro, aumenta uma, aumenta o outro. E o gráfico de grandezas diretamente proporcionais, ele é o que? Ele vai ser uma reta. Já aqui, como nós temos grandezas que são inversamente proporcionais, ou seja, quando eu aumento uma, eu diminuo a outra, em vez de nós termos uma reta, nós temos o que? Uma parábola, tá? Nós temos aqui uma parábola. Então, quando for inversamente proporcional, o gráfico vai gerar parábola e não reta, que é quando é diretamente proporcional. O que vocês observem aqui nesse gráfico, que é importante observar, é que quanto aqui nós temos a origem do gráfico. Vou botar bem aqui em vermelho, aqui bem na ponte aqui, ó. Aqui é o zero, aqui é a origem do gráfico. Então, o que a gente pode ver aqui? Que quanto mais distante da origem, maior é essa temperatura, ó, tá? Quanto mais distante da origem, maior a temperatura. Então a gente pode observar bem que a temperatura, essa aqui, que é a temperatura 1, vou botar bem aqui em cores diferentes. Vou botar aqui, essa aqui vai ser, botar em essa cor aqui, essa aqui vai ser a temperatura 2. Então, quanto mais distante da origem, maior é a temperatura. Então, a gente pode observar bem claramente aqui, ó, que a temperatura 1, essa temperatura 1, ela é menor que a temperatura 2, né? Dá para ver bem aqui no quadro, né, que a temperatura 1 é menor que a temperatura 2. E que em um gráfico onde nós temos as grandezas que são inversamente proporcionais, nós não temos uma reta no gráfico, nós temos o que? Uma parábola, beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria que vocês captassem por hoje, tá? Esse é o conteúdo da aula. Eu queria até passar um exercício, mas eu vou deixar para outra aula. Outra aula eu faço exercício, tá? Já passei exercício na aula passada, na outra aula eu passo. Eu ia responder aqui, aí provavelmente eu respondo na outra e talvez eu passe alguma atividade. E uma coisa que eu estou observando é que a quantidade de alunos que estão assistindo a aula não são a mesma quantidade de alunos que estão entregando trabalho. Muitos alunos estão entregando tanto os exercícios que eu passei quanto o relatório. E outras pessoas que estão assistindo não estão fazendo nenhum nem outro. Eu falei, essas atividades nós não estamos tendo aula física, estamos tendo aula virtual. Mas então essas atividades que eu estou passando serão usadas para nota, entendeu? Então o período vai acabar e quem não estiver entregando os trabalhos, não sei como é que vai ficar. Se vai ficar sem nota ou se quando a gente voltar às atividades em sala de aula, vocês vão ficar. Quem entregou está entregando trabalho de boa, vai ter menos trabalho para fazer. Agora, quem não está entregando trabalho, com certeza, se não ficar sem nota, provavelmente vai ter que fazer todos os trabalhos de uma vez só lá na escola e vai ficar muito tumultuado e vai ser uma grande correria, porque a nota tem que ser lançada. Em maio, termina o período, eu não sei em que dia mais ou menos, é 10 ou depois de 10, mas não sei que é em maio, entendeu? Então, a gente vai ter que lançar nota. Tá? A gente está tendo acesso ao sistema, estamos lançando nosso, por exemplo, eu estou dando minhas aulas aqui, estou lançando, eu estou seguindo mesmo o meu conteúdo que eu dou como se eu estivesse dando no colégio. Eu faço um planejamento,
tá? Esse planejamento vai para a coordenadora pedagógica, ela avalia, e daí a gente vem e eu estou seguindo as aulas aqui, a mesma aula que eu estou dando aqui, virtualmente é a mesma aula que eu daria na escola, então eu estou seguindo meu calendário normal. Entendeu? Então, eu vejo que muita gente assiste mais, até às vezes quando eu dou aula prática, a pessoa gosta de ver mais as experiências do que as aulas teóricas. E que muita gente assiste às aulas, mas não faz as atividades. E eu repito, façam as atividades, que é para não ficar se aperreando com a quantidade de atividade, tá bom? Então, façam as atividades, me enviem. Ou não vou passar a atividade hoje, mas as que tem aí, quem não enviou, me envie, que é para vocês terem nota, tá bom? Permaneça em casa e até as aulas começar, vamos estar por aqui mesmo. Então, tá, vou finalizar a aula por aqui, tá? Agradeço a todos e bom repouso em casa aí, boas férias, férias mais ou menos, né? Férias porque vocês estão em casa, mas ainda não é férias ainda, tá? Então, tá, tchau. Finalizar a aula.